Pessoal, então agora sim, oficialmente, bom dia. Depois desses ajustes finais aqui técnicos, vamos iniciar. Agora, provavelmente o secretário de Educação vai chegar aqui daqui a pouco para fazer uma fala, né? Mas é como eu falei, anualmente a gente tenta melhorar essa formação, né? Ou seja, a gente nunca está 100% organizado, nunca está uma formação perfeita, mas a gente busca melhorar cada ano. Então, um dos recursos que nós tentamos implementar esse ano foi fazer uma gravação de áudio e vídeo, porque vai ficar disponível, a gente vai disponibilizar no YouTube, para que a gente consiga, daqui a algum tempo, ter uma base de dados, de vídeos, que nós e vocês, secretários, as escolas, na verdade, os administrativos também, consigam acessar e ver o que foi dito, tirar as dúvidas, ver o que foi dito como novidade, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A formação de hoje, ela fala, como eu havia dito no início, sobre censo escolar, né? Então a gente vai falar basicamente sobre o censo escolar, que muitos de vocês já conhecem, né? Fala da importância, de como que funciona, e nós vamos falar sobre o censo escolar aqui em Bragança, da rede municipal de Bragança, né? Como eu falei, cada rede de ensino, ela tem a sua forma de trabalhar, né? E nós, por consequência, também temos a nossa, né? Então, a formação de hoje, ela não serve apenas para secretários, mas para a secretaria escolar. Pessoal, então agora sim, oficialmente, bom dia. Depois desses ajustes finais aqui técnicos, vamos iniciar. Agora, provavelmente o secretário de Educação vai chegar aqui daqui a pouco para fazer uma fala, né? Mas é como eu falei, anualmente a gente tenta melhorar essa formação, né? Ou seja, a gente nunca está 100% organizado, nunca está uma formação perfeita, mas a gente busca melhorar cada ano. Então, um dos recursos que nós tentamos implementar esse ano foi fazer uma gravação de áudio e vídeo, porque vai ficar disponível, a gente vai disponibilizar no YouTube, para que a gente consiga, daqui a algum tempo, ter uma base de dados, de vídeos, que nós e vocês, secretários, as escolas, na verdade, os administrativos também, consigam acessar e ver o que foi dito, tirar as dúvidas, ver o que foi dito como novidade, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A formação de hoje, ela fala, como eu havia dito no início, sobre censo escolar, né? Então a gente vai falar basicamente sobre o censo escolar, que muitos de vocês já conhecem, né? Fala da importância, de como que funciona, e nós vamos falar sobre o censo escolar aqui em Bragança, da rede municipal de Bragança, né? Como eu falei, cada rede de ensino, ela tem a sua forma de trabalhar, né? E nós, por consequência, também temos a nossa, né? Então, a formação de hoje, ela não serve apenas para secretários, mas para a secretaria escolar, porque quem é que trabalha diretamente com o censo? O secretário. Mas quem é que auxilia? Quem é que acaba informando os dados? Todos da escola, né? Ou seja, o gestor tem responsabilidade de participação na atividade, a coordenação pedagógica, o professor, né? O secretário, obviamente, e o auxiliar administrativo, tá bom? Então, a gente vai falar sobre censo e sobre a nossa forma de alimentar o censo, que veio mudando nos últimos anos, sobretudo com a implantação da plataforma do CarBR, tá bom? Vamos lá. Pessoal, o que é o censo? Obrigado, meu amigo. O que é o censo e como é que ele funciona, né? A gente acaba aqui e fala o seguinte, olha, nós temos que realizar o censo, mas para quê? Qual que é a finalidade dele, né? O censo é a principal pesquisa estatística de educação básica em regime de colaboração entre as secretarias estaduais e municipais de educação, com a participação de todas as escolas públicas e privadas do país. Resumidamente, ela é a maior pesquisa estatística da educação básica no país, né? Então, por isso que nós temos que também alimentar esses dados, né? Porque nós fazemos parte desse sistema público de educação, né? Incluindo, como vocês viram, as escolas privadas também alimentam o censo, né? Para vocês verem o quão importante é, né? Inclusive, escolas técnicas de educação também alimentam, instituições que não oferecem escolarização, mas que oferecem algum curso de atendimento, por mais que seja especializado, né? O que eu quero dizer com isso é que todas as instituições de educação, elas devem sim informar o censo, né? Ressalvo aquelas que ainda não têm o cadastro. Obviamente, se uma escola não tem cadastro no censo, ela ainda não consegue fazer essa alimentação de dados, tá bom? Mas todas as outras instituições fora que oferecem apenas cursos de nível superior, elas devem sim informar o censo, tá ok?
Para que serve? Né? Para compreender a situação educacional do Brasil, possibilitando efetivar políticas públicas educacionais e também serve de base para o repasse de recursos do governo federal. Nós sabemos que a educação ela é uma das maiores pastas que nós temos, né, dentro do município. Ou seja, o pagamento de servidores, o valor é muito elevado. Né? E de onde vem esse recurso todo? Como é que é calculado? Né? É com base em quê? Né? Tudo isso vem com base no censo. Só que assim, esse é um dos principais fatores. Né? Tem outras questões, por exemplo, transporte escolar, alimentação escolar, tudo isso é baseado a partir dos dados do censo. Tá ok? Como é que funciona de forma geral, pessoal, tá bom? A gente vai dar um apanhado geral do censo aqui, já que boa parte de vocês conhecem. A gente não vai entrar tanto em detalhes do censo como um todo. A coleta dos dados anualmente, acontece com a coleta dos dados anualmente, através do sistema do Educacenso. E é dividido basicamente em duas etapas. Primeira etapa, que é de matrícula inicial, e segunda etapa, que é da situação do aluno. Né? Aqui a gente percebe já uma diferença. Existe o censo escolar e existe o Educacenso, né? Que acaba que a gente confunde bastante. O censo escolar ele é o processo, no qual envolve vários sistemas, vários processos, várias redes. O Educacenso é o sistema informatizado, tá bom? Então, quando a gente fala em censo escolar, ele é o processo como um todo. Quando nós estivermos falando de Educacenso, é o sistema, ok? Tá, mas aí, se todas as redes de educação realizam o censo escolar, e como é que Bragança realiza, né? Principalmente os que já trabalham mais tempo aqui, nós temos alguns colegas como o Ângelo, a Carla, por exemplo, Eliseu, que já trabalham com a gente há bastante tempo, já sabem muito bem como é que funciona, né? Nos ajudam, inclusive. Só que nos últimos anos nós tivemos algumas mudanças. Só para vocês entenderem, alguns anos atrás, há cerca de 6 anos atrás, como é que era alimentado? Cada uma das escolas tinha que alimentar manualmente os seus dados. Ou seja, a escola que era do campo, a escola da cidade, todo mundo tinha que alimentar. Só que nem todo mundo tinha condição, nem a orientação ideal para informar esses dados. Então, as escolas da cidade, aqui do meio urbano, informavam os seus próprios dados, né? Que são, inclusive, algumas das maiores escolas, enquanto as escolas do campo, aquelas que não tinham formação ou não tinham condição estrutural, esses dados eram enviados até a CEMED. Então, nessa época, quando chegava no período do censo, né, por volta do final do mês de maio e junho, então havia um acúmulo de pastas no departamento que a gente quase não conseguia entrar, de tanta documentação de aluno. Isso acabou trazendo alguns problemas para a gente. Primeiro, foi a centralização dessas informações. Cerca de 70% dos alunos informados na rede eram informados unicamente, diretamente pela própria coordenação do censo. E isso gera uma série de problemas. O primeiro deles, como eu falei, é o acúmulo de trabalho. Quando a gente tem muito trabalho de um único momento para realizar, a gente corre um risco maior de cometer erros. A segunda situação é porque, como a gente não tem todas as informações dos alunos, dos profissionais, às vezes uma informação simples, um CPF que veio incorreto, por exemplo, de um aluno, a gente não tem como coletar diretamente da documentação, se faltou. A gente teria que recorrer à escola e a escola ia recorrer ao aluno. Então, era um trabalho maior até chegar na informação. Né? Então, em 2021, como vocês sabem, iniciou-se o processo de implantação do nosso sistema, né, que a gente chama de plataforma. Então, a partir desse momento, a gente consegue diluir o trabalho, para que ele não fique centrado apenas não, mas na sua grande maioria, na coordenação. E que cada escola consiga realizar com autonomia o seu trabalho. Tá bom? Então, isso traz o bônus da gente conseguir um trabalho mais diluído, menos trabalho para cada um, né, para que não fique sobrecarregado algumas das partes. E, ao mesmo tempo, a gente tem a autonomia da responsabilidade. Cada escola tem que ser responsável pelos seus dados. Né? Porque quando a gente passa, é como aquela história do telefone sem fio. Quando a gente passa uma informação por muitos setores, a chance de, no final, ela ter algum erro é maior. Diferente de quando eu falo diretamente com uma pessoa, tá bom? Então a gente ganhou em alguns passos, alguns quesitos aí nessa plataforma, ok? Aqui em Bragança, então, o censo ele é realizado basicamente através de 2 sistemas informatizados, tá ok? Como vocês conhecem, a plataforma do CarBR e o próprio sistema do censo, que é o Educacenso, né?
Eu falei sobre censo, só que aí fica um pouco geral, né? Uma visão um pouco romantizada, que não deixa de ser verdade. Esse sujeito bem aqui é nosso atual coordenador do censo estadual, o professor Evandro Paiva Feio. Ok? Nós tivemos a felicidade de, ano passado, ter uma reunião presencial com ele em Belém, na SEDUC, uma pessoa super educada, super polido e muito compromissado com esse trabalho. Ok? E essa é uma apresentação que ele deixou a gente copiar dele, na verdade é um plágio da própria apresentação dele, e eu acredito que essa apresentação ela é mais prática para a gente entender da importância do censo. Pessoal, se não tem censo, não tem Fundeb, o recurso do Fundeb. Então, nenhum dos profissionais da educação, sobretudo os professores, é pago. Se não tem censo, não tem PDDE. Então, não tem o dinheiro direto na escola. Se não tem censo, não tem recurso para os programas de escolas conectadas. Se não tem censo, não acontece a prova do SAEB, porque a prova do SAEB é realizada com base nos dados do censo, com relação ao número de alunos, quantidade de turmas, quantidade de alunos, o nível deles. Ok? Inclusive, a parte do próprio IDEB sai diretamente daqui, como evasão, por exemplo. Né? Se não tem censo, não tem DEB, porque, como eu falei, tanto o censo ele serve para o SAEB diretamente, aliás, para o SAEB, para quantitativo, quanto também para o IDEB, que é calculado o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Né? Então, como é que a gente pode não ter, como é que a gente pode ter a condição, a possibilidade de não ter? Né? Também, se não tem censo, não tem recurso do PNAE. Né? Ou seja, a gente vai perder alguns programas aí. PNAT também, transporte, né? A gente vai ficar sem recurso. E, por fim, o livro escolar. Esses aqui nem são todos os recursos de onde a gente coleta, dos programas que a gente coleta recurso. São os principais, talvez. Né? Então, daí você já vê o quanto que o censo é importante. Okay? A gente tem que, como a gente vem falando nos últimos anos, tem que dar o devido valor nesse sistema, que é ele que acaba que baliza as informações que vão ser oficializadas posteriormente para a própria rede conseguir recurso. Ok? Então, é de fato um processo muito importante. Né? Como eu havia dito no início, o censo ele tem basicamente duas etapas, e isso a maioria de vocês conhece muito bem. Né? Primeira etapa, que nós chamamos de matrícula inicial, e segunda etapa, que é a situação do aluno. Hoje, nós iremos tratar basicamente, de forma mais específica, com prioridade, da primeira etapa. Nós iremos citar algumas questões da segunda etapa, mas hoje a meta é isso daqui, olha. Ok? Primeira etapa, matrícula inicial. O que é a matrícula inicial? Resumidamente, é a configuração do ano letivo da escola. Ou seja, quantos alunos, quantas turmas, quais alunos e quais turmas, quantos professores, quais professores. Ok? Claro, sempre com dados atualizados. Né? Então, a gente vai atualizar o quê? O cadastro e vínculo das pessoas, incluindo alunos e professores, o cadastro ou atualização dos dados da escola, como infraestrutura, modalidade de ensino, gestores, turmas e alunos. E esse processo hoje, para a nossa realidade, para a nossa rede, ele acontece através da migração. Né? Ou seja, essa é a grande diferença que nós temos de 5 anos atrás. Antigamente, enquanto era vinculado aluno por aluno, turma por turma, professor por professor, aqui é feito através da migração. Não quero dizer com isso, não quero ser ludibriar vocês, dizer que é um processo rápido e que ele acontece da noite para o dia. Não. Ele precisa, sim, de alguns passos, só que concluído esses passos, que são menores do que o censo alimentado manualmente, de 1 por 1, ele já vai concluir o trabalho. Tá, ok? Finalizada a migração, os dados do censo da primeira etapa, de forma geral, já estão todos devidamente alimentados. Realizada a primeira etapa, então nós vamos passar, aí o censo fecha, né? Daqui a pouco eu vou mostrar um cronograma para vocês, e a gente, aqui dentro, na verdade dentro das duas etapas, primeira e segunda, nós temos um período que é de coleta principal, que é onde o trabalho de forma grosseira, ele é realizado de maneira grosseira, ou seja, grosseira não, massiva, né? É feito de forma intensiva, e depois ele trava, o sistema fecha e abre novamente para um momento de correções, que a gente chama de retificação. Né? E isso ocorre nas duas etapas. Ok? Na segunda etapa, é basicamente o momento que a gente vai incluir
a situação do aluno. O que aconteceu com esse aluno que nós informamos aqui? E vocês percebem que nem é para infraestrutura, nem profissional. Aqui a segunda etapa é unicamente para aluno, tá? O que aconteceu com o aluno que nós matriculamos na turma do terceiro ano, do segundo, na turma do pré? O aluno avançou, ficou reprovado, o aluno foi transferido, foi desistente. É basicamente isso. Então é uma etapa que ela é muito mais curta de ser realizada, muito mais prática, ok? E na rede municipal de educação de Bragança, o que a gente tem? Como eu havia dito, dois sistemas. Os sistemas, eles trazem vantagens, mas também trazem algumas exigências. Nós precisamos saber trabalhar com os sistemas para que eles possam dar bons frutos, digamos assim, tá ok? Então, como vocês sabem, nós temos hoje em dia o SmartGov, que é a plataforma do CarBR, e o Educacenso. O que difere os dois e o que a gente tem de vantagens? Vamos lá. O Educacenso, que é o censo nacional, né? Nós chamamos aqui em Bragança ele de sistema. Enquanto o EducaBR nós chamamos de plataforma. Mas, Custódio, os dois não são sistemas informatizados? Sim. Essa diferença entre a nomenclatura é unicamente para esses momentos de formação, de orientação, para que a gente não confunda os dois. Porque no início, muitas vezes, nós estávamos falando de sistema, nos referindo à plataforma, e vice-versa. Em vários outros momentos, nós estávamos falando da plataforma e entenderam como sistema. Então, para não haver esse erro, que é, assim, simples, de fato, mas que no momento da orientação ele pode fazer toda a diferença, então nós decidimos dar essa nomenclatura. Sistema para o Educacenso, plataforma para o nosso sistema, que é o EducarBR, né? A abrangência, pessoal, ou seja, o quão grande o sistema é. O Sistema Nacional Educacenso, como eu havia dito, ele é nacional. Então, o Educacenso, o sistema do censo, ele também tem que ser nacional, de abrangência nacional. Os dados dele são muito robustos com relação à quantidade, ok? Enquanto o nosso, a plataforma do CarBR, ela é apenas municipal. Ou seja, os dados que nós trabalhamos são apenas aqueles que estão ou que já passaram por aqui, ok? Os alunos que, digamos, o aluno que esse ano está no 8º ano, ele já tem um histórico, né? Mas se ele chegou aqui em Bragança a primeira vez, na nossa rede, vai ser o primeiro momento dele aqui na plataforma do CarBR. Então, nesse caso, o aluno será cadastrado, ok? Só para a gente entender que é importante a gente perceber que o cadastro do aluno ele é feito quando não há registro anterior. Como a nossa plataforma tem uma abrangência bem menor, ou seja, a gente tem a condição, aliás, tem a possibilidade de não encontrar vários alunos, diferente do sistema nacional, então a gente vai ter que cadastrar esse aluno, né? Enquanto que dificilmente a gente teria um aluno a partir do terceiro ano que não tem cadastro no censo, né? Por quê? No terceiro ano o aluno já deve ter estudado em qualquer instituição, pública ou privada, e ele deve ter tido realizado o cadastro dele, ok? Com relação ao processo do censo, lembra que eu falei que existe uma diferença entre o censo, que é o processo todo, e o Educacenso, que é o nome do sistema informatizado. Com relação ao censo, o Educacenso ele é o sistema principal, ou seja, o objetivo, o alvo do processo do censo é concluir e alimentar o sistema Educacenso, ok? E a plataforma do CarBR, onde que ela se enquadra dentro do censo? Ela serve como suporte, né? Objetiva da gestão municipal. Ou seja, a gestão municipal ela consegue ter mais informação, dados mais refinados para conseguir tomar suas decisões, né? Realizar ou criar políticas públicas, tá ok? Então, a nossa plataforma do CarBR serve como suporte para o sistema do Educacenso. O trabalho, como é que é realizado? Obrigado. Aqui, pessoal, nós incluímos essa apresentação aqui há pouco tempo. Esse ano foi realizada uma apresentação conjuntamente com o Conselho Municipal, no qual nós destacamos esse tema, trabalho, né? Aqui no Educacenso ele é centralizado. Quantas pessoas alimentam o censo escolar diretamente dentro do sistema? Uma única pessoa, que por padrão, pela coordenação estadual, é o secretário escolar. Por isso que há apenas um único perfil de executor, ok? Custódio, o gestor não pode ter acesso? Pode, mas o perfil de gestor não é de executor, ou seja, ele pode ler tudo que está lá,
pode emitir relatórios, mas ele não pode alterar nada, tá ok? A não ser que venha, por exemplo, um questionário específico para ele. Aí vai habilitar uma aba específica, aí a gente vai ter que alterar o perfil dele de leitor para executor. De forma geral, quem trabalha no censo, diretamente no Educacenso, é o secretário escolar, tá bom? Diferentemente do trabalho aqui na plataforma do CARBR, porque o secretário tem a missão dele, o docente tem a missão dele, o coordenador tem a missão dele, o assistente tem a missão dele e o gestor tem a missão dele. Tanto que existem vários perfis de acesso dentro da plataforma, tá ok? Cada um possibilitando mais ou menos funções, tá ok? Movimento e rendimento. Pessoal, aqui no censo, a gente vai começar a perceber que o censo, embora ele tenha uma abrangência de dados maiores, ou seja, quantitativamente ele é mais robusto, qualitativamente ele não é tão robusto assim. Ou seja, ele dá dados gerais, quantitativos. Em contrapartida, os dados que vêm do censo não são tão detalhados. Exemplo, movimento e rendimento. Aqui, movimento e rendimento. No censo, a gente informa o quê? O aluno foi aprovado, reprovado, sem movimento, transferido, ou desistente. Só. Na nossa plataforma, a gente informa parecer, informa nota, informa média, avaliações, frequência, nada disso informa no censo. Então, a gente já começa a perceber que o nosso sistema, embora ele tenha uma quantidade menor de dados quantitativos, os dados que são oferecidos aqui são muito mais detalhados. Ou seja, serve para o censo e também serve para a gestão municipal. Tá ok? A disponibilidade, pessoal, isso aqui também é importante. Para quem já é secretário há mais tempo, e os colegas da secretaria, os assistentes também, percebem que um dos pontos que a gente bate muito também é com relação a prazos. Porque não é à toa, tá, pessoal? A gente é chato, eu sei, a gente fica cobrando, mas não é à toa. Aqui, a disponibilidade do Educacenso, ele é feito por etapa. Ou seja, dentro do momento da alimentação, naquela etapa, ele está aberto. O dia que tiver no cronograma publicado na portaria nacional que o censo vai fechar, ele fecha sem perguntar se o censo acabou, se o censo foi alimentado. Então, se por exemplo, eu tenho uma escola, eu não concluí o trabalho, ou deixei, até alimentei, mas não fechei a escola, e o censo fecha amanhã. Se eu deixar para fazer isso hoje à noite, e por qualquer problema técnico eu não conseguir, o censo vai fechar. Eu vou chorar sangue no pé do coordenador, mas não vai abrir. Porque nós não temos autonomia para alterar a data do censo, ok? E é justamente por isso que a gente pede e insiste tanto com relação a prazos, tá bom? Como ele fica aberto em dois momentos principais, primeira etapa, segunda etapa, sendo que cada uma dessas etapas nós temos o período de retificação, nós temos que seguir à risca o cronograma, ok? Diferente do EducarBR. A plataforma do CARBR, ela fica aberta o ano todo, mas aqui existe uma ressalva, tá, pessoal? Não é porque ela fica aberta o ano todo que a gente vai deixar para realizar os trabalhos no final, por favor, ok? Então, tem que ser seguidos os prazos e as solicitações da coordenação de estatística, da coordenação pedagógica, da gestão escolar, ok? A gestão escolar ela tem autonomia sobre isso também. Então, ele fica aberto, mas não quer dizer que a gente pode fazer a qualquer momento e deixar para fazer no final as demandas, tá ok? E para finalizar a tabela com as principais diferenças, né, nós temos a adaptação. O censo não é adaptado à nossa realidade. A nossa realidade da rede municipal de Bragança tem que se adaptar ao censo. Nós temos que informar o que acontece aqui. Diferentemente da plataforma do CARBR, que na grande maioria das vezes, não é sempre, mas na grande maioria das vezes, nós conseguimos fazer solicitações para a empresa que é responsável pela plataforma, e ela consegue implementar os nossos pedidos. Eu preciso de um relatório X, que não existe, ela consegue. Eu preciso de um layout diferente, ela consegue. Então, a plataforma ela se adapta às nossas demandas, tá ok? Por isso que é interessante quando, por exemplo, a gente hoje em dia realiza chat, né? Para conversar, um bate-papo sobre alguns temas específicos. É importante a participação, sobretudo dos secretários, mas aí vai poder participar o assistente administrativo, o coordenador, o gestor, porque essa parceria de vocês, a participação, o feedback de vocês é importante, né? Inclusive, boa parte das mudanças que hoje existem na plataforma não saiu diretamente da coordenação do censo, da estatística. Saiu de vocês, das escolas. Custódio,
Dona Terezinha, Bia, Diandra, Suane, por que vocês não tentam dessa maneira? Se vocês implementarem essa configuração na plataforma, não fica melhor? Algumas nós dizemos, olha, foi analisado, não vai ficar boa. Outras nós pensamos com calma e dizemos, não, essa tua sugestão é muito boa. Então, esse feedback de vocês é interessante, tá ok? Claro, algumas das que nós também achamos interessantes, a gente sempre depende da empresa, tá ok? Mas ainda assim, a gente também sempre pede a eles. Na maioria dos casos, nós somos atendidos. Então, vamos lá. Falei que existe o censo, como todo o processo. Falei do sistema EducaCenso. E que aqui em Bragança, na rede municipal, nós usamos dois sistemas. O Sistema Nacional e a plataforma. Então, vamos lá. Essa daqui, eu acredito que todos já conhecem, mesmo os colegas que chegaram há pouco tempo, já devem estar enjoados de ver essa tela aqui, que é a homepage da plataforma EducarBR. Cada perfil de usuário ela vai oferecer algumas opções. Ou seja, o professor vai ter as opções basicamente em rosa, o secretário vai ter um pouco mais, quem é da coordenação da estatística vai ter um pouco mais, outras coordenações também. Então, mas o layout é basicamente esse daqui. Como vocês podem ver, a gente tem várias opções que são intuitivas, né? Por exemplo, cadastro de escola, cadastro de edição, alunos, calendário, turma, né? A gente tem já um layout que ele começou, vocês já começaram a se acostumar com ele, e nós também, né? Falei sobre a diferença entre os dois sistemas, a plataforma e o censo, e o que oferece de vantagem cada um deles, né? Plataforma EducarBR, o que ela proporciona para a gente? Como eu havia dito, acesso constante, é uma vantagem. Adaptação à realidade e às normas da rede de ensino, é outra vantagem, né? Que inclusive até hoje a gente faz essas adaptações, ok, pessoal? É um processo que ele é contínuo. No início, claro, a demanda de alterações e solicitações foi maior, mas ainda hoje ele ocorre, ok? Por exemplo, o Conselho Municipal, com frequência, faz algumas solicitações para a gente, né? Olha, altera o documento X, implementa a caixa Y, põe a configuração Z lá, entendeu? Ainda hoje a gente faz as alterações. Os relatórios que a gente emite da plataforma são mais específicos. Isso é muito importante. Embora a gente tenha uma demanda de trabalho grande com a plataforma, hoje, né, aliás, a partir do momento que foi implantado a plataforma do EducarBR, nós tivemos a condição de ter informação, de coletar informações e cruzar dados como nunca havia sido realizado na rede municipal de Bragança. Por quê? Porque aqui, como está tudo interligado e nós temos a opção de criar relatórios, gerenciar nossos relatórios, nós geramos relatórios hoje que nunca haviam sido gerados até então, né? Ou seja, quantidade de alunos por etapa específica, por turma, quantidade de turma, quantidade de professor, turma por nível, turma por turno, quantidade de alunos em independência, quantidade de alunos de educação infantil. Ou seja, a gente tem nas mãos hoje em dia, e eu digo nós enquanto coordenação, enquanto CEMED, e vocês, secretários escolares também. Vocês também têm essa autonomia de conseguir gerar relatórios. Nós, como todo, temos nas mãos uma possibilidade muito grande, muito importante, que é de fazer uma análise de dados mais minuciosa e ver onde, por exemplo, que a escola pode melhorar, por exemplo, a coordenação pedagógica, onde que a gente pode implementar uma etapa, onde que a gente deve investir menos numa etapa, um nível, uma faixa etária. Hoje a gente tem essa condição de fazer essa avaliação, que há anos atrás a gente não conseguia. Pelo menos não com tantos detalhes, né? Não quero tirar o mérito, claro, dos relatórios do censo. O censo emite relatórios muito importantes, só que não são tão refinados, tão específicos quanto os nossos, da plataforma, ok? A gente tem, por conta disso, de conseguir fazer essas solicitações, nós também temos uma padronização de documentos, né? Talvez na escola de vocês trabalhassem com um tipo de documento. Nós que trabalhamos na coordenação, como constantemente fazemos solicitações, nós recebíamos todo tipo de documentação com layouts diferentes. Então, muitas vezes, chegava para a gente alguns documentos que a gente não sabia identificar exatamente o que era. Era meio uma ressalva, meio uma declaração, só que a gente não tinha ideia do que era, porque era um documento que os documentos foram sendo alterados pelas escolas, né? Então, hoje a gente tem essa padronização na documentação. Ainda alguns documentos estão sendo padronizados também, ok?
Quando os dados estão alimentados devidamente, e assim, isso nós já conseguimos essa informação com alguns colegas, a emissão de documentos ela é muito mais prática, porque já está tudo salvo lá. Em alguns poucos cliques a gente consegue emitir um documento, por exemplo, com frequência escolar. Eu não vou precisar solicitar para o professor ou notas, médias que ele não entregou. Não, já está tudo lá. Só que para isso, pessoal, é interessante que a plataforma seja alimentada constantemente. Tá, ok? Porque se porventura uma das escolas, um professor de uma turma deixar para alimentar só no final do período, durante todo aquele intervalo de tempo, antes, digamos, das aulas, até concluir o trabalho, vai ficar com branco lá no aluno, né? Por exemplo, frequência, nota. Nós percebemos essa dificuldade na solicitação de transferência. Hoje você sabe que nós temos dentro da plataforma um menu que é só de transferência, que é um menu importante, inclusive, para a coordenação do busca ativa. Eles precisam saber o que aconteceu com os alunos que não estão mais na escola. Os alunos evadiram, não estão matriculados, estão em outra rede, ou simplesmente não foram mais, foram desistentes. O aluno é falecido. O que aconteceu com o aluno? Né? Então, nós temos um menu de transferência, que é um pouco mais burocrático, sim, mas ele é importante para os dados da rede. Então, o que acontece? Um aluno que solicitou transferência, a partir do momento que é deferida a transferência dele, ele fica inativo. E se eu, que sou professor, não lancei as médias, não lancei a frequência do aluno, vai ficar dessa forma. Então, antes dessa transferência, antes do processo realizado, de ser confirmado, na verdade, é preciso que os dados dos alunos estejam lá, frequência, se tiver parecer, que o parecer esteja lá. Então, o que a gente consegue entender? A agilidade, ela funciona assim, mas para isso, cada uma das partes tem que estar fazendo o seu trabalho a contento, ou seja, não deixar para fazer no final do período, tá ok? Migração de dados, pessoal. Essa daqui é uma outra função também que nós ganhamos juntamente com a implantação, que é o seguinte, como eu falei, antigamente era feito tudo manual, aluno por aluno, que dava muito trabalho, né? Alguns dos colegas aqui sabem, né, principalmente das escolas daqui do meio urbano, que tem, sei lá, quase 700 alunos, sabe a trabalheira que dá para botar aluno por aluno e cadastrar alguns, né? Atualizar dados de aluno, é muito trabalho para fazer. Então, demandava semanas, né? Hoje em dia, esse trabalho ele é realizado sim, mas ele é feito de forma mais diluída. Ou seja, eu não tenho 12 meses apenas para incluir isso. Eu tenho desde o início da matrícula até o período do censo. Ou seja, a quantidade de tempo, o período é maior. Eu posso fazer um trabalho com mais calma, com mais atenção. Tá ok? Como eu havia dito, os dados são mais específicos, né, porque a plataforma se adapta à nossa realidade. E por conta disso, a gestão tem um maior controle. Se eu tenho mais informação na minha mão, informação é poder, né, como vocês sabem. Se eu tenho mais informação na minha mão, então eu tenho mais poder para fazer a gestão de recurso, implementação de etapas, possibilitar a criação de escolas ou não, ok? Então, pessoal, como eu havia dito, aqui na plataforma nós temos uma abrangência menor. Em contrapartida, nós temos dados mais específicos, ok? Uma quantidade mais detalhada de dados. Essa apresentação aqui também foi informada na apresentação que foi ministrada por gestores de vocês, tá ok? O que acontece? Nós percebemos no final desse ano, na transação entre 2023 e 2024, que parte das informações, das orientações que nós estávamos fazendo, não chegava até o gestor, muitas vezes até o docente. O que nós decidimos? Poxa, então todo mundo tem que falar a mesma língua. Nada mais justo do que a gente também fazer uma formação para gestor e coordenador. E foi feito isso no início do ano, né? No primeiro momento da jornada. Nós tivemos uma fala juntamente com o conselho e nós também explicitamos da importância de ter um trabalho descentralizado. Ou seja, que não fique só na costa da secretaria, ou do secretário mesmo, mas o coordenador pedagógico ele tem a missão dele, o professor tem a missão dele, o próprio gestor tem a missão dele, o assistente administrativo, ok? Então, cada um tem sua missão e tem que cumprir ela bem, né? Então, vamos lá.
A gestão escolar, o que compete à gestão, o que eles devem fazer, né? O que eles devem se preocupar? Eles devem acompanhar a realização dos trabalhos, garantindo sua correta execução, exatidão dos dados e conclusão das demandas. Como eu havia dito, o gestor da escola, o diretor, ele põe a mão na massa, normalmente, ele que vai botar os alunos, ele vai fazer transferência. Normalmente não. Não quer dizer que ele é proibido, ele pode fazer, né? Mas normalmente não é ele que faz. Ele faz o certo? Não. Mas qual é a missão dele? Ele tem que estar ciente e tem que estar alinhado com a secretaria e com os outros departamentos também, com os outros setores, com o professor, coordenador, para que os processos sejam realizados devidamente. Mesmo não sendo ele que inclua isso, mas ele tem que estar ciente do que está acontecendo, tem que cobrar se o trabalho não estiver sendo realizado. Por quê? De quem é a maior responsabilidade na escola? É do gestor escolar. Então, se porventura der algum problema, mesmo na secretaria, obviamente, o secretário ele é responsável pela secretaria, ele vai ser responsabilizado por isso, se houver algum problema, mas o maior responsável da escola é o gestor. Então, ele tem que estar acompanhando o processo, né? Ele não pode deixar na mão ou do coordenador, ou do secretário e ir embora, como se fosse tudo acontecesse de forma perfeita e natural, né? Ele tem que estar acompanhando, sim. Missão da secretaria, olha como são tantas coisas que a gente faz. Só lembrando que isso aqui é um resumo, tá? É muita coisa, tem muitas outras coisas além disso. Secretaria escolar, matrícula inicial, cadastro, vínculo e movimento dos estudantes, configuração das turmas, emissão de documentos, início do processo de migração dos dados do censo, processamento das turmas no final do ano. Isso, só lembrando, é basicamente o que é feito na plataforma, fora o cotidiano que nem passa pela plataforma, tá ok? Então vocês veem que é muita coisa. O que não dá para fazer, por exemplo, eu sou professor, eu não quero lançar minhas notas, minha frequência. A Suane é a secretária da minha escola. Suane, faz aí para mim. Se eu não tiver um bom motivo, eu tenho que fazer. É responsabilidade minha, missão minha é realizar essa demanda. Porque o que acontece? É um exemplo, tá, pessoal? Se os professores delegarem a missão deles para a secretaria, que aconteceu, eu cito esse exemplo, não é à toa, tá? Porque aconteceu muito. E ainda hoje a gente ouve alguns casos. O que acontece? Imagina uma escola grande, o Júlia Quadros, por exemplo, né, uma escola daqui, o Teodomira, ou Maricotinha. Se todos os professores, ou pelo menos a metade deles, delegar a missão deles para a secretaria escolar, eu não digo nem apenas para o secretário, mas para a secretaria escolar, é impossível a secretaria conseguir resolver os problemas. São muitos alunos, muitas notas, muitas frequências. Então, o que acontece? Cada um no seu quadrado, como já diz a música, né? O docente vai fazer a parte dele, da mesma forma que ele não vai querer, o secretário também não vai querer que o docente matricule os alunos, da mesma forma. Então, cada um tem sua missão, é por isso que é descentralizado. O que acontece? Quando eu faço um trabalho específico, eu me especializo mais nele. Se eu fizer tudo, eu faço muita coisa, mas não me especializo em nada, né? Coordenação pedagógica. O que a coordenação pedagógica tem como missão? Orientação dos processos pedagógicos. Aí vocês percebem que aqui não é tanto mão na massa, né? É mais uma questão de orientação e acompanhamento, né? O acompanhamento da alimentação dos dados dos docentes. Então, o coordenador tem que estar dizendo, olha, é assim que se faz, o documento é esse o layout do documento, né? Precisa ser entregue até o dia tal. Aí depois ele tem acesso para verificar o documento. Parecer, por exemplo. Isso dentro da plataforma, tá, pessoal? Ele pode pegar o parecer, cadê o seu parecer, tá bom? O parecer do professor Valdeci, tá ótimo, olha, excelente, tá aqui, olha, professor, olha, o parecer do professor João, olha, professor, tá bom, mas pode melhorar assim, assim, assado. Certo que o próprio coordenador ele não tem autonomia de mudar, porque o parecer é um documento do professor. Eu não posso fazer ou querer que um professor assine um documento que não foi ele que fez, né? Então ele vai avaliar e orientar, tá bom? E os docentes? Só tomar uma aguinha aqui. Qual a missão dos docentes, pessoal? Basicamente, resumidamente, essa daqui. Frequência, notas e médias, né? Os pareceres e os registros de atividade. Existem outras coisas, existe alguma outra coisa a mais, mas é basicamente isso daqui. Então, ele tem trabalho? Tem, porque são muitos alunos, né? Alguns professores têm várias turmas, né? Então, professor de educação física, informática, né? São diversas turmas, né? Então, é um trabalho grande, sim, né? A gente quer que todo mundo, assim, né? A gente não quer emitir nem mentir sobre os dados. Eles têm uma demanda grande também.
Só que, como eu havia dito, cada um no seu quadrado, né? Cada uma dessas peças aqui, elas fazem parte de uma engrenagem. Nós fizemos, olha, isso aqui é importante da gente entender. Por que a gente está citando de novo? Eu acho que é a terceira formação que a gente fala sobre isso. Porque grande parte dos problemas que nós tivemos há 2 anos atrás surgiu iniciado por isso daqui. Porque a plataforma, quando ela foi implantada, todos os trabalhos eram realizados, ou algumas pessoas queriam que fosse realizado tudo pelo secretário. E o secretário não é responsável de todos os dados. Entendem? O que acontece? Cada um vai fazer a sua parte e não vai entrar na cerca do coleguinha. Porque senão, o que acontece? Em algum momento, alguém vai ser sobrecarregado dessa engrenagem, né? Nós fizemos essa apresentação também para os gestores. A secretaria da escola, ela é uma das peças da escola. Então, juntamente com o docente, gestão, os operacionais, né? Todo mundo faz com que, se tiver um trabalho retilíneo, legal, as engrenagens fluem. O que acontece se uma delas parar? Vai forçar alguma outra e vai tender a colapsar o sistema. Então, o ideal é que todo mundo trabalhe conjuntamente. Acontece, sim, que existe alguma divergência, alguma orientação diferente, que é natural. São muitas pessoas trabalhando na escola, mas a gente tem que prezar pelo bom funcionamento de todas as peças e não sobrecarregar uma delas, tá ok? Só lembrando que a própria escola também é uma engrenagem. Então, a escola como todo, os departamentos, a coordenação é uma engrenagem, a secretaria é outra, a gestão é outra, os docentes são outros. Mas a escola como todo também é uma engrenagem. E ela faz girar, por exemplo, a secretaria municipal, que também acaba fazendo a escola funcionar, e os dois juntos acabam fazendo o conselho municipal funcionar. Então, todo mundo é interligado, todo mundo depende um do outro. E, dessa forma, todos juntos, girando, a gente faz com que o sistema de ensino da rede municipal de Bragança ele possa acontecer de maneira fluida, né? Sempre a gente precisa melhorar, sim, sempre tem um quesito ou outro que a gente tem condição de melhorar, isso é natural. Até porque o processo ele não é estável, né? Normalmente a gente tem uma formação nova, uma orientação nova, uma legislação nova, então a gente tem que se adaptar, assim, pessoas novas, servidores novos, então a gente tem que se adaptando. Só que a gente tem que entender que no meio desse processo de adaptação, a gente pode fazer um trabalho o mais esmerado possível, ok? Certo, falei sobre a plataforma, né? Então, agora a gente vai falar sobre o Educacenso, que agora sim, é sobre o sistema, olha aqui, ó. Lembra, esse é o processo, esse desenhozinho aqui, como se fosse um arroba, só que com E, é o do Educacenso. Aqui é o sistema, um sistema mesmo, tá bom? Aqui já é um pouco mais específico. Essa aqui é a homepage, né? Alguns de vocês, diferente da plataforma, nunca entraram, né? Tem alguns colegas, como eu havia dito, que caíram de paraquedas na secretaria esse ano, então nunca viram isso daqui, tá? Vão ver a partir da liberação nos próximos dias. Essa daqui é a homepage do tão famoso censo escolar, ok? Vocês podem ver que não é nada muito complexo, também é intuitivo. A ideia dos sistemas atualmente é de que eles sejam intuitivos, tá ok? Então, aqui nós temos o menu. E uma coisa aqui que eu quero destacar, nós temos esse primeiro menu, isso aqui é importante, tá, pessoal? Nós temos o primeiro menu, está escrito aqui, situação do aluno. E um segundo menu aqui, ó, matrícula inicial. Hoje o censo está aberto, né? Você sabe que o censo abriu, o Educacenso, na verdade, abriu dia 29 agora, há poucos dias atrás. Hoje, o meu único menu que vai aparecer para vocês é esse daqui. Mas por que eu trouxe os dois? Porque daqui a algum tempo vocês vão se deparar com esses dois menus, matrícula inicial e situação do aluno. Vocês têm que ter muito cuidado, porque o menu entre essas duas áreas é muito parecido. Então, eu vou ter lá, por exemplo, aluno nos dois, escola nos dois, gestores nos dois. Eu tenho que ter o cuidado de não estar realizando um processo, por exemplo, aqui na segunda etapa, aliás, está realizando aqui na matrícula inicial, achando que é da segunda etapa. Eu digo isso, parte do que a gente vai falar aqui é porque já aconteceu, tá, pessoal? Já aconteceu, por exemplo, de uma escola, na segunda etapa, foi fazer uma retificação, a dona Terezinha sabe dessa situação, e ela retificou a escola, né? Tá. Retificou aqui na segunda etapa, no menu correto. Legal, fez a alteração que ele tinha que fazer. Na hora de encerrar a escola, o que aconteceu? Eles foram no menu da matrícula inicial, que já estava fechado, muitos meses antes. O que aconteceu? A pessoa foi lá e achou que estava fechado, deixou aberto. A coordenação estadual
entrou em contato com a gente, assim como se a gente tivesse matado alguém. Eles entraram em contato dizendo, vocês fechem essa escola agora, nós não tem escola aberta. Aí eles disseram, pois veja, que tem, eu estou com uma aqui, você pode ver agora. Se você não conseguir, a gente vai entrar em contato com o secretário de Educação. E se o secretário de Educação não for encontrar, a gente vai entrar em contato com o prefeito. Então, assim, são detalhes, pessoal. Olha, basta a gente perceber que existem 2 menus. O menu da situação do aluno, ele é só no ano que vem. Eu vou mostrar o cronograma, vocês vão perceber que a situação do aluno, ela normalmente abre em fevereiro do ano seguinte, ou seja, em fevereiro de 2025, no nosso caso, né, da matrícula 2024. Hoje nós estamos aqui, olha. Hoje só vai aparecer essa para vocês, como eu havia dito, né? Mas é interessante de vocês saberem que o menu ele é dividido na primeira e segunda etapa, que a gente tem que ter cuidado com esses detalhezinhos. Aqui na homepage, a gente tem algumas informações interessantes e básicas. Data que vai iniciar o censo, que o sistema vai ficar disponível, né? Até quando ele vai, vídeos tutoriais, manual de usuário. Nós temos informações muito interessantes aqui, tá bom? Só um detalhe, como eu havia dito, a quantidade de informação entre o processo todo, entre a plataforma, entre o censo e entre o trabalho da secretaria é gigantesco. Não teria como a gente falar numa manhã, numa tarde, nem, sei lá, em 3 dias. É muita coisa. Então, tem detalhes que a gente vai pular, tá bom? A gente vai falar sobre, digamos, o que é mais importante, tá ok? Vamos lá. O que o censo proporciona para a gente? O Educacenso, aliás, né? Ele tem um acesso restrito, né? Ou seja, a gente vai ter tempo, um período específico para alimentar. O período fechou, não adianta correr atrás, que não vai ser resolvido. Ok? A incorreção. Tem as mesmas funções para todo o país, ou seja, a função que algum coordenador, algum técnico do censo tem lá no Rio Grande do Sul, no Amapá, nós temos aqui. É a mesma função para todo mundo, é o mesmo layout para todo mundo, não existe mudança, tá ok? É por isso que eu falei que nós que nos adaptamos ao sistema Educacenso. Os relatórios são mais gerais, como eu falei, são robustos os relatórios, mas contrapartidas são gerais, tá ok? Eles não têm relatórios tão específicos quanto os nossos. Mas, detalhe, esses são os relatórios, a gente vai falar sobre relatório daqui a pouco, são os relatórios que oficializam os dados. Ou seja, eu tenho, por exemplo, 2 relatórios. Eu tenho uma escola, eu tenho só uma turma na minha escola. Eu vou gerar um relatório do censo e um relatório da plataforma do CarBR. No censo está dizendo que eu tenho 26 alunos, na plataforma está dizendo que eu tenho 25. Qual é o dado oficial? É o do censo. Então, lembre que no final do processo, o que vai ser oficializado é quem está aqui. Lembrem que a plataforma nossa serve de suporte para cá. Agora, é claro, antes do relatório ser gerado aqui, quem a gente vai usar é o relatório da plataforma, tá ok? Olha aqui, gera os relatórios oficiais, como eu acabei de falar, né, que são publicados, inclusive, no Diário Oficial da União. Tá? Ele recebe a migração de dados da primeira etapa, diferente de alguns anos, que era feito manualmente. E, como eu falei, ele tem uma maior abrangência de dados. Ou seja, se eu matricular um aluno agora lá no Ceará, daqui a 2 minutos eu já posso, se eu cadastrar ele, daqui a 2 minutos eu já posso vincular ele na minha escola aqui, entendeu? Ou seja, é para todo o país. O que qualquer pessoa cadastra em outro estado, em outra rede, vale para todo mundo, ok? Só um detalhe, para quem está chegando agora, eu só vou poder editar uma pessoa, uma turma, uma turma não, mas assim, pessoas, né? Normalmente professor e aluno. Se essa pessoa estiver vinculada à minha escola, ok? Eu vou pesquisar no censo, a Rafaela, que pesquisei Rafaela. Se ela não estiver, se eu só pesquisei e ela não estiver vinculada na minha escola, eu não vou conseguir editar. Eu primeiro tenho que vincular a pessoa, pode ser um aluno ou docente. Depois de vinculado, aí sim, eu vou poder fazer uma alteração da data de nascimento, escolaridade, qualquer coisa que seja. Tá bom? Resumidamente, nós temos dados mais abrangentes, ou seja, de todo o país. Vocês imaginam a quantidade de dados que tem aqui. É uma base de dados gigantesca. Só que os dados são menos específicos, né? Ou seja, a gente tem para cada um dos alunos, das pessoas, a quantidade de informação ela é mais limitada, se comparado à plataforma. Não quer dizer que são poucos dados, tá? Como eu falei, é uma infinidade de dados, mas comparado com a nossa, ela é um pouco menos detalhada. Pessoal,
Esse daqui é um cronograma que foi criado alguns meses atrás e ele, eu acho que é um dos cronogramas que talvez seja mais fácil de entender. Censo escolar, cronograma. Nós temos aqui os meses do ano, vocês percebem que não começa com janeiro, né? A gente começa quando começa o censo. Nós temos 2 etapas. Primeira etapa em verde, segunda etapa em amarelo. Está aí compreendido. Vocês percebem que dentro da primeira etapa existem 2 momentos de coleta. Esse que é da coleta principal e a retificação. Nós temos um hiato aí no meio, uma pausa. Da mesma forma que nós temos um período de coleta principal, uma pausa e um período de retificação na segunda etapa. Vocês também percebem por essa imagem que o período da primeira etapa ele é maior, ele vai de junho até por volta de outubro, ou seja, são vários meses para a gente realizar esse trabalho, porque a demanda de trabalho é muito grande. Em contrapartida, a segunda etapa nós temos mais de um mês, claro, né? Mas é bem menor. Nós temos, por exemplo, na coleta principal, cerca de um mês e meio. Então, por que é menos tempo? Será que é porque eles pressionam mais? É porque aqui o trabalho ele já não é tão pesado. O trabalho maior já foi feito aqui de configuração. Aqui é basicamente apertar os botõezinhos, aprovado, reprovado, tá bom? Percebam, como eu havia dito agora há pouco, o censo ele inicia no ano, exemplo, ano A. Digamos que aqui é 2024, quando nós estamos. Iniciou aqui no finalzinho de maio, nós estamos no início de junho, olha aqui ele iniciando, tá bom? Ele vai até o final de julho, o período de coleta principal. Vai ter uma pausa e depois vai abrir para retificação. Mas a segunda etapa, ela só ocorre no ano seguinte, ou seja, se nós estamos em 2024 aqui no nosso exemplo, a segunda etapa do censo 2024 vai acabar em 2025, tá bom? Então fiquem atentos nisso. Aí logo depois vai começar o censo 2025, que a segunda etapa vai acabar em 2026, daí por diante, ok? Pessoal, essa informaçãozinha bem que é importante. Dia Nacional do Censo, que é a famosa data do censo. O que é isso? Hoje, melhor do que ninguém, vocês secretários escolares sabem que diariamente entra aluno, sai aluno, aluno transfere, aluno desiste, tudo acontece nas escolas, principalmente escolas grandes, né? Então, se todo dia sai aluno entra, aluno é recebido, aluno é transferido, aluno é desistente, acontece tudo isso, o que a gente vai alimentar no censo? Se o aluno estava hoje, amanhã já não está mais, né? Para isso, foi destacado uma data, que é a dita data de referência, Dia Nacional do Censo. Então, nós iremos alimentar o censo, tá? Isso aqui é para o censo, tudo o que estiver na nossa escola até o final desse dia bem aqui, tá ok? Ou seja, se eu tenho 100 alunos na minha escola até o final desse dia aqui, todos esses 100 vão entrar para o censo. Se a partir do dia seguinte já tiverem 200 alunos, não interessa. Vão entrar os 100 alunos, tá ok? Para transferência, a gente percebe que existe ainda um pouco de dificuldade de entender. Peraí, o aluno foi transferido, ele foi recebido antes, depois da data. Nós costumamos pensar o seguinte, basta pensar da seguinte maneira. No último dia, ou seja, na data de referência, que é sempre a última quarta-feira do mês de maio, o aluno concluiu aquele dia na escola, independente se ele foi recebido, se não, né? Mas ele estava na escola naquele dia, não. Se ele estava na escola no final daquele dia, ele é da escola de vocês. O aluno foi recebido, tá, mas ele foi recebido antes, quer dizer que no último dia ele estava lá. Ele é de vocês. O aluno foi recebido depois, 2 dias depois, ele não é de vocês. O aluno ele foi transferido, se ele foi transferido antes, significa que no último dia, ou seja, dia 31, ele não estava, porque ele já tinha saído. Então ele não é de vocês. Se ele foi transferido, mas foi transferido 5 dias depois, como ele ainda estava naquele último dia, né, então ele ainda é de vocês, tá bom? Então assim, a gente tem que ter esse cuidado, porque ainda hoje a gente percebe que tem muita gente que pergunta, custódio, mas o aluno é nosso, não é nosso, ele foi transferido, não sei o quê, tá bom? Outra informação muito importante, aí já serve para os dois, censo e plataforma. Quando é que eu vou dizer que o aluno é transferido? Toda vez que o aluno sai da escola ele é transferido? Não. Se o aluno, por exemplo, se eu sou aluno, se a Bia é aluno na minha escola, ela está no 3º ano, ela fez as provas, avançou, tem média, tudo certinho, concluiu. Ela concluiu hoje, foi aprovada hoje. Aí amanhã acaba a aula. Depois de amanhã ela pede para ser transferida. Ela vai como transferida no censo, na plataforma? Não. A transferência só é dada dentro do ano letivo. Se o aluno fez a solicitação um dia depois, ele vai como aprovado ou como reprovado, vai tendo o rendimento, tá bom?
Então, pessoal, nós vamos passar essa apresentação para vocês, tá? Mas assim, eu acho que dos esquemas que nós fizemos, esse talvez seja um dos mais claros para a gente entender como é que funciona a estrutura de alimentação do censo. Aí vocês vão ter acesso a ela, tá bom? Muito importante também. Tá, mas aí eu falei um monte de coisa.